Em determinado momento você trouxe aqui pra gente que você demorou a lançar por uma questão de, né, do medo de como fazer isso acontecer, talvez isso aqui eu que estou pensando, ou como seria a aceitação, também eu que estou colocando, não foi você que disse. E são medos que as pessoas têm no dia a dia. O que é superar esse medo? Compartilha isso justamente na questão assim, porque as pessoas ficam, vou, não vou. E essa sensação de superar tudo isso? Sabe que eu tenho que me contar isso todos os dias para eu lembrar, porque mesmo que a gente supere um medo, a gente vai existir um próximo. Uhum. E às vezes o medo superado anterior não resolve para o próximo. É maravilhoso superar. Eu falo, quando eu lancei os produtos, eu tinha medo do investimento financeiro, que era muito alto, porque eu não estava mexendo com uma fábrica pequena que faz produtos em pouca quantidade para pequenas blogueiras, por exemplo. Uhum. Estava mexendo com uma fábrica gigante que fabrica, por exemplo, Hidratei, Yasmin Brunet. Então, é uma fábrica que só fazia um volume muito grande para entregar aquela qualidade que eu fazia questão demais. Então, envolvia um investimento muito alto. O Uhum. meu maior medo era, caramba, eu vou investir esse valor inteiro e eu não sei se as pessoas vão aceitar meu produto. Quem sou eu na fila do pão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1% Melhor. Hoje, nossa convidada especial, Jéssica Ramos, que é uma incentivadora da beleza, identidade e protagonismo, que eu já estou curiosa para saber dela exatamente o que é cada um desses pontos e da própria história da Jéssica, que é linda. E aí, Jéssica, conta pra gente. Eu falo que eu sou incentivadora de belezas e Uhum. fiz disso um propósito. Eu acho que todas nós mulheres passamos por algum momento de insegurança, assim. E comigo, a minha história na beleza começou assim também. Eu lembro, assim, da minha pré-adolescência, eu ficar me olhando no espelho, eu já era obcecada com essa coisa do rosto, e eu não me sentia bonita. Ó. E, incrivelmente, eu não me sentia aceita. Eu fui criada na zona rural, na roça, e quando eu vim, né, estudar na cidade, eu já tinha 8 anos de idade. Uhum. E aí eu achava as meninas, assim, super modernas, descoladas, elas usavam calça jeans, eu ainda me vestia com vestido, meia, então eu me sentia muito fora daquele contexto e não me sentia aceita, eu não me sentia bonita mesmo. Eu era bem sardenta, a testa grande, e daí eu pensava assim, gente, como que eu posso ficar bonita? Acho que todas nós passamos por algum momento assim, como é que eu posso me parecer com essas meninas? E aí eu ia pra frente do espelho e ficava medindo minha testa e catava os batons da minha mãe e ficava tentando criar projeções diferentes pro meu rosto para que eu me sentisse bonita. E nesse processo de querer me parecer com as pessoas e pertencer, eu descobri a minha própria identidade. Então foi um caminho de querer parecer e de depois me descobrir, sabe? E isso foi tão poderoso para minha autoestima, porque isso foi sendo construído, que eu tive um desejo enorme de fazer isso por outras pessoas também. Uhum. Então a minha mãe já tinha salão de beleza, uma excelente cabeleireira, mas ela tinha essa visão do salão de beleza como ela enquanto operária. E eu já tinha esse desejo de ser empresária, de querer algo mais. Ainda que fosse uma menina vinda da roça, eu tinha aquela coisa assim, gente, será que tem. Sabe sonho Disney? Sei. Será que tem como eu ganhar dinheiro um dia com isso? Será que tem como eu ter uma família mais estruturada do que a que eu tive? Será que tem como eu ter sucesso? Então, juntou esse propósito da beleza com o desejo de vencer, sabe? Uhum. De ser aceita. Então, nesse processo eu me descobri que a vida, para ela fazer sentido, a gente tem que entender as nossas particularidades, o que faz sentido e o que torna a gente mais bonita. Isso faz tanta diferença na autoestima e foi assim. Foi assim que eu comecei a ser maquiadora. Eu buscava entender a dor dessas mulheres, o que as fariam se sentir aceitas. Eu acho que por isso que eu tenho essa bandeira, assim, diferente de alguns outros maquiadores que falam, ah, tem que ser só natural, não pode modificar. Uhum. Eu não penso assim, eu acho que tem que transformar sim, porque às vezes a gente tem uma olheira, eu não sou obrigada a ficar de olheira, Claro que não. né? Eu não sou obrigada a mostrar a minha espinha para ser natural. A gente pode sim disfarçar as imperfeições, Uhum. desde que isso não se torne a única coisa a ser feita, porque além de disfarçar, a gente precisa descobrir uma forma de elevar também aquilo que a gente já tem, sabe? Uhum. Então, por exemplo,
Nesse processo, eu aprendi a aceitar as minhas sardas e a gostar delas. Então, eu descobri como disfarçar o que me incomoda, mas também como elevar aquilo que é só meu. Uhum. E eu tento muito conduzir outras mulheres nessa jornada, sabe? De descobrir o que é especial nelas, mas também por que não disfarçar aquilo que incomoda. Trazendo isso aí, né? Se você trouxe um pouco da sua história, trazendo esse ponto aí da beleza. E me chama atenção essa questão da criação da sua própria identidade. É algo que você coloca também, inclusive no seu perfil do Instagram, né? Essa questão da identidade, do propósito. Quando foi exatamente que essa identidade, você começou a construir essa identidade de forma mais consciente? Eu acho que foi quando eu fiz como se fosse uma consultoria de imagem Uhum. com a Débora Nogueira. E foi um processo muito transformador na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de escolher peças de roupa e de entender o que eu me identificava. Então, também estava nesse processo de achar algo bonito em outra mulher e tentar replicar isso em mim, não gostar muito. E acho que a gente tem que levar em consideração a nossa história, Uhum. né? Eu vim de uma zona rural de Minas Gerais, onde as mulheres se vestem de uma forma diferente, né? A própria forma como as mulheres da minha família se vestem interferiram no meu histórico. E aí eu não me encontrava muito aqui. Então, eu vim para Divinópolis com 8 anos e eu fiquei até a minha pré-adolescência, assim, perdida. E aí entrei na fase profissional perdida. Me tornei mais consciente quando eu fiz essa consultoria de imagem, porque daí eu comecei a estabelecer padrões, separar Uhum. imagens do que eu gostava. Então, eu vi que eu sou mais clássica, que eu gosto de peças mais retas, que não adianta eu querer usar um decote, porque eu não vou gostar. E claro que isso é individual de cada um. E eu acho que faz um pouco parte daquilo de disfarçar o que não gosta e Sim. elevar o que gosta. E aí eu comecei incrivelmente a ficar mais consciente, assim. Eu penso que o primeiro processo pra gente se conscientizar sobre a nossa identidade no quesito beleza e moda é a gente começar a se olhar no espelho Uhum. e a separar imagens, treinar o olhar mesmo, sabe? E é algo que incomoda, né? Isso, Porque assim, se olhar no espelho, parece que a mulher, principalmente, ela olha buscando defeito. Ela olha buscando não o ponto igual você está colocando aí. Nós temos pontos que incomodam? Temos. Nós também temos pontos que são fantásticos, que chamam atenção. sim, E parece que o olhar direciona justamente pra dor. para a dor. Como que você traz essa conscientização no seu dia a dia para as mulheres? Primeiro, no a gente começar a se aceitar, e eu acho que isso não é tão simples, mas também se inspirar em mulheres que têm biotipos parecidos com o da Uhum. gente. Eu acho que inconscientemente a gente já faz isso. Então, por exemplo, você tem o cabelo escuro, e aí começar a observar outras mulheres que também têm o cabelo escuro, outras mulheres que também têm o mesmo formato de rosto, requer uma sensibilidade. Por isso que eu acredito que no universo feminino essa união, esse amar umas às outras é tão importante até do ponto de vista da gente se inspirar mesmo. Uhum. Porque a gente vai encontrando pessoas que gostam de coisas parecidas, ao invés da gente só tentar se parecer com quem tá perto. Eu lembro de um fato assim, quando eu era adolescente, eu pensava que por ser muito branca, eu tinha que ser loira e bronzeada, porque era assim, nossa, mas você é branca do olho verde, você tem que ser loira, né? Uhum. E aí eu tentei muito ser loura. Tem umas fotos minhas no Réveillon no Rio que eu passei autobronzeador, eu fiquei laranja e o cabelo platinado, loira, e a unha postiça azul gigante. E eu olho essas fotos e eu me sinto horrível, porque o meu contraste é alto, ou seja, eu tenho a pele clara e o cabelo escuro. É um alto contraste, então naturalmente tudo que é de mais alto contraste me valoriza. Ser Uhum. muito loira não me valoriza. Pode valorizar a mulher branca que é bronzeada, mas a mulher branca, muito branca como eu, precisa de um pouco de contraste. E foi necessário aprender isso. Eu acho que é difícil a gente trazer uma receita, sabe? Faça isso que você se descobre. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar, começar a estabelecer alguns padrões do que a gente gosta, ao Uhum. invés de só olhar para a dor. Começar a estabelecer alguns padrões do que a gente gosta e encontrar mulheres que podem nos conduzir nesse caminho. A consultora de imagem, a terapeuta, a maquiadora, visagista. E daí eu fiz depois a minha formação em visagismo com o método francês Claude Julliard para entender mesmo o formato do rosto, projeção, o que traz harmonia. Porque assim, a gente tem o que é harmonicamente correto. Uhum.
Mas a gente tem também o que é a personalidade. Então, às vezes, você chega lá pra mim e diz, Jéssica, faz o que combina comigo. Eu sempre falo, não existe só uma coisa que combina com você. Existe só uma blusa que combina com você? Não. Existe só um sapato que combina com você? Também não existe só uma maquiagem. Existem, no mínimo, sei lá, 200 variações de maquiagem. Qual a gente vai escolher depende muito do arquétipo que você quer transmitir, da mensagem, do que você tem de especial no rosto e de quais são as suas dores. Uhum. E aí também a gente trazer a importância da dor. A gente não deve olhar só pra ela, mas a gente deve olhar pra ela sim. Eu falo que tem dia que a gente acorda, tem dia que eu acordo, tá me incomodando a olheira, a linha de expressão e a minha franja. Então eu tô com 3 dores gritando. Vou gastar meia hora passando base, passando rímel? Não, o que tá me incomodando é a olheira, é a franja e a linha de expressão. Então eu vou resolver a linha de expressão com hidratante, vou resolver a olheira com corretivo e vou secar minha franja bem secada. Ou seja, cada dia é um dia de dor. Então, às vezes a gente vê tanta receita pronta na internet, aqueles passos, né? Passa isso no rosto, agora isso, agora isso. Parece que fica tão difícil ser bonita, são tantos passos. Mas se a gente tiver esse olhar de deixa eu resolver o que me incomoda, e aí eu vou descobrir, então, quais são os 3 passos. Sabe o que me chama atenção nessa sua fala? Pelo seguinte, até hoje, eu até coloquei um videozinho no meu Instagram dizendo o seguinte, a aparência, ela engana. A energia, a pessoa está bem com ela, não tem como. O coração não pode ser enganado. Me chama atenção justamente nessa questão, no que você está dizendo, assim, eu resolvo o que me incomoda, então você permite o seu brilho sair, Exato. porque você não fica mais naquela dor, focado naquilo, então você vai transmitir o seu melhor. Aqui até arrepiei, porque assim, faz todo sentido. Exato. Você coloca o holofote no que precisa brilhar. Uhum. Pra que eu vou gastar horas e horas fazendo um olho super elaborado se o que tá me incomodando é só a olheira? Às vezes não precisa de esconder minha sarda, não precisa de fazer um olho mega elaborado, não precisa de eu aprender tantos passos difíceis. É isso. É gastar energia com o que incomoda e dar espaço pro seu melhor brilhar. Acho que a vida é curta, né? A gente não precisa gastar tanto tempo, a gente precisa resolver as nossas dores para o nosso melhor sair de dentro, né? Sim. E sai natural. E sai natural. E aí, quando você vê, fica natural. Aí fala, nossa, mas a sua maquiagem é tão natural. O que você faz? Assim, eu faço o que é preciso fazer. Uhum. E deixo de fazer o que não é preciso fazer, para que a pessoa possa se olhar no espelho e não se sentir uma farsa, não se sentir uma pessoa fantasiada. Nossa, Aham. mas eu fiz tudo aqui. Não, o que é preciso fazer? Às vezes em você vai se aumentar o olho, às vezes em outra vai se aumentar o lábio, às vezes em outra vai ser afinar a bochecha. Enfim, eu vou escolher uma coisa e deixar o resto ela ser ela, sabe? Porque aí isso traz credibilidade pra beleza. Deixa ela poder brilhar mesmo, assim. E aí que entra uma dificuldade, né? A pessoa ser ela mesma. Então, quando ela a beleza flui de forma natural, né? Vem. É sustentável. Exatamente, é sustentável. Essa palavra. E é interessante porque levar essa consciência, principalmente. E eu não diria só para as mulheres, não, Jéssica, os homens também, né? Com certeza. Levar essa consciência é muito importante. Porque se a gente tem pessoas que são autênticas, Sim. que são elas, e que realmente demonstram aí essa coragem de encarar, eu acredito que as relações até mudam. Com certeza. Eu acho que isso vem muito da gente fazer poucas e boas escolhas. Então, quando eu falo sobre olhar para sua dor e sobre propósito, eu tô falando nisso. Você tá escolhendo o que fazer com um propósito, né? Eu imagino que você, na sua jornada, você vê pessoas perdidas porque não sabe para onde ir e aí querem receitas prontas. E quando ela sabe para onde ela quer ir, ela sabe quais são as escolhas que ela tem que fazer, porque não dá para dizer sim para tudo, Sim. né? Isso é com tudo na vida. Então, quando a gente se conhece, a gente entende. Então, peraí, quais são as medidas que eu tenho que tomar? Ou seja, quais peças eu tenho que ter no meu guarda-roupa? Quais maquiagens eu tenho que ter no meu necessaire? O que é necessário aprender? Não é o tudo é muita coisa. Uhum. O tudo não deixa espaço pra gente ser quem a gente é. Então, aí eu vou resolver aquilo que tá na minha dor. Eu encontro propósito nisso. São poucas e boas escolhas.
e o resto fica leve pra fluir. Eu acho que na vida é assim também. Se eu quiser ser tudo, não dá, porque o dia tem 24 horas, então não dá pra a gente ser super mulher, né? Uhum. E isso foi um processo de autocuidado comigo mesma também. É o que eu tento trazer para as mulheres. Quando uma mulher senta na minha cadeira e diz assim, faz o que você quiser, eu fico triste. Eu fico, mas espera, você não tem nada que você queira, uma motivação? Me traz algo mais. Qual é a sua intenção? Onde você quer chegar? O que que você gosta em você? Ou se você tem dificuldade de estabelecer os pontos positivos, quais são os pontos negativos? O que que você não gosta? Porque o meu prazer está em realizar, o meu propósito está em encontrar aquela dor para que aquela pessoa seja livre para revelar a identidade dela, sabe? Uhum. E aí fica mais leve a jornada, assim. E você faz todo esse processo, né? Você faz esse processo aí de consultoria de imagem, não faz? Eu não faço mais como visagista. Uhum. Eu fiz até um tempo atrás, hoje eu faço nas minhas noivas, a gente faz um estudo de visagismo para Uhum. entender justamente quais são as dores, os pontos importantes. E aí, claro, eu vou trazer à luz aquilo que é harmonicamente esperado, correto, bonito, né? Porque isso a gente tem algumas regras de proporção e harmonia, mas entendendo que a proporção e harmonia, ela dita um pedacinho do caminho. A Uhum. maior parte, o que vai ditar do caminho é a intenção e as dores. E é isso que eu acho que as pessoas às vezes não se fazem essas perguntas poderosas, sabe? E com tudo na vida, de qual é a sua intenção, quais são as suas dores. Então, por exemplo, se chega uma noiva e diz pra mim, Jéssica, eu vou casar 11 da manhã e eu quero parecer leve, natural, eu quero que dure o dia todo, eu não quero prender meu cabelo, sabe? Eu quero parecer assim que eu acordei. Ela já me deu uma intenção de pra onde ela vai. Se ela vai casar às 8 da noite, é um casamento com cristais na decoração, já é outra proposta. Uhum. Então eu posso fazer duas propostas harmonicamente bonitas, completamente distintas. E aí o que vai direcionar isso é muito a personalidade. Então eu falo que a minha missão, a minha voz na internet, no meu trabalho, eu não presto mais a consultoria para mulheres, senão para noivas, mas a minha voz continua sendo usada para instigar mesmo as Uhum. mulheres a fazerem essas perguntas. O que me dói? O que eu preciso aprender? Porque conhecimento é poder. A Uhum. gente ter ferramenta, né? Tipo assim, eu sei tampar minha olheira, eu sei disfarçar minha testa, eu sei escovar minha franja. Parece fútil, mas não é, porque é com propósito, vai bem ali na dor e faz a gente ficar leve pro resto. É interessante que hoje eu fiquei preocupada com o meu cabelo. E a franja era onde estava incomodando. Aí eu peguei a escova, mas olha, puxei até ficar do jeito que eu queria. E realmente faz sentido. Eu fiquei muito mais leve, muito mais confortável. Acho que é mais segura, né? É exatamente isso que você está dizendo. A gente chama de zona emocional no visagismo. Uhum. Toda mulher tem uma zona emocional. Então, a maioria da zona emocional das mulheres está aqui na têmpora. Então, a franja ou o cabelo precisa ter um caimento específico para a gente se sentir segura. E Olha. cada mulher tem um jeito. Eu faço muito essa análise pelo gesto. Uhum. Então, se o gesto é para cima, a gente vê que tem agressividade, intensidade, volume, e o movimento é para lá que ela gosta que o cabelo faça. E aí, se o gesto é assim, é porque ela gosta de tampar a têmpora. Então, a gente faz muitas essas análises como visagista do gesto. Então, a gente chama de análise gestual. Uhum. E aí tem a análise visual, que é justamente as imagens. Todo mundo hoje em dia tem Pinterest, que é o aplicativo para Sim. salvar imagens. Então, começa a salvar looks que você gosta e cria uma pasta looks que eu não usaria. Você vai começar a entender, por exemplo, por que tem peças no seu guarda-roupa que você não usa. E por que tem estilos de cabelo que você faz penteado e nunca se Fica acha bem. bonita? É. Às vezes é simplesmente porque a franja não tá fazendo o formato que você gosta quando ele tá solto. E de repente, se você fizer o mesmo penteado atrás, mas com a frente fazendo o formato que você gosta, você já vai se adaptar melhor. Então, quando a gente começa a descobrir essas coisas muito da gente, aí a gente começa a virar aquela mulher segura que vai num salão e sabe o que escolher, sabe o que pedir, sabe o que gosta, fica leve, a gente não fica nem chata, porque a gente já fica intencional, sabe, no que a gente quer, e a gente às vezes se vira até sozinha bem também. Aí, mulheres, ó, dica preciosa. E serve para os homens também, fazendo aí os ajustes necessários. É. E me conta aqui, como que surgiu, diante disso tudo, essa ideia desses produtos aqui maravilhosos? Né? As cores, assim, são cores que você pode usar em qualquer momento, Sim. né? Básicas,
básicas que eu quero dizer assim, cabem bem para Sim. qualquer pessoa. Como que veio toda essa ideia desses produtos? Inclusive, já agradeço aqui a ela o presente que eu ganhei, gente, ó. Todo dia vai ter postagem da Jéssica. Tá super munida aí de batons lindos. Bom, primeiro, eu sou apaixonada com o lábio. Eu acho que o lábio tem um grande poder de projeção pro rosto. Então, a cor que a gente aplica no lábio tem o poder de clarear as olheiras, tem Sério? o poder de iluminar o rosto. O lábio tem o poder de rejuvenescer. Então, assim, o lábio é muito poderoso. A parte mais sensual do rosto são os lábios. E a parte da empatia são os olhos. Então, são duas zonas muito importantes na beleza. Mas, atualmente, eu falo que a gente passa por eras de imagem e de conceito social. Uhum. A gente está passando por uma era em que o lábio se tornou muito importante. Por isso que a gente vê que as mulheres estão caindo no preenchimento, algumas até perdem um pouquinho a mão, mas realmente é um ponto sensual e poderoso da feminilidade. Então, eu quis trazer cores, o meu desejo era trazer cores que realmente fazem diferença pro rosto da mulher, que tem esse poder de suavizar as manchas, de projetar os lábios, e que eu sei que são os tons que combinam com a mulher brasileira, que é neutro, mas que tem um fundinho quente, que tem um rosado pêssego, que a brasileira ama. Então, eu vi, assim, muitas marcas internacionais muito legais criarem essas cores, mas eu via que as marcas nacionais não estavam trazendo esses batons com essa qualidade. Então, a gente vê na indústria nacional muito batom líquido, às vezes que resseca mais o lábio, e a gente não via tanto surgimento de batons em bala que fossem realmente hidratantes, com tecnologia, tanto na tecnologia de produção, e eu quis muito trazer. Então, tive essa oportunidade de ter acesso a uma grande indústria que só produz em grande quantidade, onde eu ia ter acesso ao laboratório, participar de formulação, de ingredientes que eu considerava importantes, de pigmentação que iam fazer a diferença. E aí eu pensei, e fiquei 3 anos desenvolvendo para criar coragem de colocar o produto no mercado. E aí surgiu disso, do desejo que as mulheres pudessem experimentar um produto muito legal, que fizesse muita diferença na beleza. E assim, eu falo que quando a gente vai usar uma peça, um batom, uma peça de roupa, a gente gosta de sentir que tá usando algo especial, de luxo. E eu queria trazer um produto que tivesse toda essa linguagem de fazer a gente se sentir especial ao usar, de ter orgulho de carregar na bolsa. Então, eu já tinha esse desejo de trazer uma marca que tivesse uma linguagem mais sofisticada para as escolhas, para serem poucas e boas escolhas, mas com um alto grau de qualidade, de design, de sofisticação. Então, surgiu desse desejo, assim, que as mulheres se encorajassem a usar mais maquiagem e se sentissem especiais ao usar mesmo. Você, então, acompanhou desde o início. Toda essa criação, você Sim, acompanhou desde o início. sim, a gente Através de pesquisas que você que você fez antes, levando para eles lá, acompanhando passo a passo até chegar nesse produto. Sim, a gente inclusive fez muitos testes, porque eu faço muita misturinha, né, de tons. Eu falava, gente, quando eu faço essa mistura, a mulher fica incrível. A gente precisa encontrar um batom que gere o mesmo tom dessa mistura que eu tô acostumada a fazer, com outras marcas que eu já tinha na minha bancada. Então, eu peguei muito da minha experiência, da minha bagagem como maquiadora de muitos anos e quis trazer essas cores que são realmente, assim, fenomenais, que fazem diferença no dia a dia. Inclusive, eu tô usando e eu sei que eu posso usar qualquer um desses tons, que todos vão funcionar. E isso é o que eu queria, sabe? Porque eu acredito muito no poucas e boas escolhas. A gente não começou assim, não é o tudo que faz diferença, é o certo que faz diferença. Então, quis trazer cores que fossem, assim, bem assertivas e bem bonitas pra mulher usar. E a venda é só no site ou tem outros locais? Você colocou venda física ou é só site? Tem os pontos físicos, por exemplo, na Soul Make, em Divinópolis, no Cabelo e Companhia, que é o salão de beleza da minha mãe, também vende. Lá tem os mostruários para experimentar, na Soul Make também. Agora a gente está ampliando o mercado para que outras lojas físicas Brasil afora vão começar a ter Jéssica Ramos. Mas no site também a gente entrega para todo o Brasil, o varejo. Inclusive, a gente tem compradoras do Nordeste, do Sul. Então, a gente já vende o Brasil inteiro. São Paulo, a gente vende muito bem. E o site é super bonito, chega em casa super rápido. A gente tem uma parceria com os Correios também. Então, é muito fácil de comprar. jessicaramos.com.br, certo? Isso Já mesmo. pesquisei, gente. Já tive olhando. É Já lindo olhou tudo. mesmo. E são muito bons. Inclusive, a máscara tem uma tecnologia que ela não borra. Quando a gente vai tirar no banho, sai inteira. Não fica aquela coisa assim de se acordar no dia seguinte, restinho de máscara. Odeio, assim. Maravilhoso. Sai Maravilhoso. tudo, não sai durante o dia,
Mas à noite, quando a gente esfrega, sai Ela sai. inteira. Do jeito que tem que ser mesmo, assim, perfeita. Pra quem não conseguiu usar máscara por conta dessa chatice de sair, acabou. Então eu vou amar, É muito porque bom. eu tenho pânico de máscara justamente por causa desse borrado. Aí não vai ter mais. É. Só tem um problema, vicia e aí acabou, você não vai conseguir ficar sem Olá, mais. é maravilhoso. E aqui, essa questão aí de, né, entra na maquiagem, entra no salão que você tá ali, todos esses estudos, como que você consegue ter produtividade, trazer produtividade, inclusive aí é mãe, tem uma filha linda, né, esposa, como que você consegue dosar tudo isso, trazendo aí produtividade, né, trazendo esses resultados que você tem? Sabe que eu tinha medo de você me fazer essa pergunta? Porque eu nunca acho que eu consigo. Eu acho que a gente nunca tem a sensação que consegue, sabia? Eu sempre sinto que eu tô falhando em alguma parte. Uhum. Mas sempre me avaliando e me analisando, eu vejo que eu tô sempre me dedicando mais a algo que tá precisando mais da minha energia naquele momento. E aí eu vejo, às vezes, que a Clarinha, minha filha, tá precisando de que eu encha o potinho dela. E aí eu fico mais naquela semana focada nela. E aí ela Uhum. tá com o potinho cheio, eu vou lá e socorro a parte da empresa dos produtos. Aí eu vejo que tá tudo andando, a equipe tá conseguindo despachar os pedidos, atender o cliente da forma que precisa, os conteúdos estão criados. Aí eu vou lá dar atenção para as minhas noivas nos projetos dos próximos casamentos. Então, assim, eu sempre sinto que eu tô falhando, mas eu acho que o segredo é a gente amar muito o que a gente faz, procurar ter uma agenda organizada, que é algo que eu tive que aprender a ter muito cedo. Eu Uhum. comecei como gestora de salão na área financeira. Então, eu comecei nessa parte bem administrativa mesmo, que não é o que eu mais gosto de fazer. Eu sou falastrona, tenho uma alma artística, mas eu fui treinada a ser assim, por Uhum. necessidade. Acho que isso me ajudou muito a ser mais produtiva. Cumprir a agenda. Mas de resto, não sei, eu sempre acho que eu tô falhando em alguma coisa. E se viesse um fantasminha e te dissesse que você está fazendo tudo certo? Eu ia amar. Porque eu acho que a gente sempre tem essa. A gente sempre tem essa dúvida, sabe? Se tá. E de vez em quando eu dou uma limpa. Dou uma limpa no guarda-roupa, dou uma limpa nas tarefas, dou uma limpa nas responsabilidades, digo alguns nãos. De vez em quando a gente faz isso. A gente, assim como na maquiagem, a Uhum. gente tira algumas escolhas pra gente entender o que que é mais importante agora pra eu conseguir dar esse passo. O produto foi muito isso, assim. Eu tinha uma jornada de agenda louca. Eu atendia 22 pessoas num dia, num Uhum. sábado. Nossa. E atendia durante a semana, e aí meu trabalho começou a ficar reconhecido, que é algo que eu queria muito, batalhei muito, mas de repente eu tava com a agenda super lotada, mas sem conseguir executar nenhum projeto que fosse importante para minha alma. Uhum. E foi muito difícil, porque daí eu tive que abrir mão desse contato com os clientes, que foi tão especial para mim, para conseguir desenvolver esse outro projeto. Então, às vezes eu sinto que a gente tem que perder algumas coisas também no meio do caminho para São alcançar escolhas, outras. né? Isso. E É, fazendo que é escolhas. muito aquilo que você colocou, não é tudo. Não é tudo. É o que é necessário, né? O que é importante ali, que Sim. faz parte de você. E se você me perguntar, às vezes tudo é o que eu gosto, não é que eu não gosto de algo, é que a gente realmente tem que escolher, assim. Uhum. Então a gente começa a falhar como mãe, como esposa, e aí a gente vai fazendo as escolhas, assim, pelo caminho, e quem tem que ficar vai ficando, o que tem que deixar vai se deixando. Eu acho que isso faz parte da vida. E hoje eu me sinto até mais resolvida com isso também. Porque antes eu tinha uma dificuldade, o cliente me chamava e eu dizia, não, eu não posso, eu vou estar em outra cidade. Eu já atendi 3 cidades no mesmo dia, para não dizer não. E aí corre daqui, corre dali, e a gente tem alguns prejuízos de saúde também com isso, Sim. né? E hoje você está mais focada, então, nessa questão do empreendedorismo. Como que você está dividindo o seu tempo? Então, hoje eu tô mais focada nos produtos e nas Uhum. noivas. E aí, o meu desejo, assim, eu tô numa fase, profissionalmente, de decisões, de escolhas, assim. Uma fase que eu falo que é muito importante, que é de me dedicar mais aos produtos e deixar um pouco mais as viagens e os atendimentos. Eu tenho, no mínimo, mais 1 ano e meio de muitos atendimentos Brasil afora, de contratos já fechados, mas agora eu tô naquele período de me perguntar se eu vou continuar fechando esses contratos, se eu vou me dedicar mais à marca, que é algo que tem me feito muito feliz, Uhum. e também as redes sociais, onde a minha voz consegue alcançar mais pessoas. Porque
Porque às vezes eu atendo uma cliente e pessoalmente é maravilhoso aquele contato pessoal, né? Muito gostoso. Mas muitas vezes na internet eu consigo alcançar mais pessoas, ensinar algum truque, trazer uma reflexão. Então eu tenho vivido esse momento assim, sabe, de não ter resposta, de estar meio perdida. Acho que a gente passa por essas fases assim também. Sim. E aí é aquela questão, né? O momento crucial para tomar as decisões vão fazer toda a diferença, como você fez lá atrás, né? Sim, e eu falo que toda decisão a gente tem muito medo, porque eu não tô falando de coisas que eu não amo, eu tô falando de várias conquistas de coisas que eu amo. Mas hoje eu vejo que a marca tem trazido oportunidades e processos que exigem do meu tempo, né? Exigem que a minha energia esteja ali por um tempo maior. Eu fiquei 3 anos, demorei bastante, porque eu fazia nas horas vagas, assim. Então, conseguia tirar uma vez na semana, 2 vezes, não tem sido suficiente mais. Uhum. Então, hoje a internet pede uma criação de conteúdo muito maior, né? Pra gente capacitar a equipe para ela entrar também no mesma essência da marca, exige que a gente esteja mais presente. Então, eu tô nesse momento, assim, de fazer essas escolhas. E tem sido um momento bem intenso, assim, pra mim internamente, sabe? Jéssica, em um determinado momento, e aí o que eu vou puxar aqui é né, eu percebo isso muito acontecendo no dia a dia das pessoas, que é a questão que você até citou aí, do medo. E em que sentido? Em determinado momento você trouxe aqui pra gente que você demorou a lançar por uma questão né, do medo de como fazer isso acontecer, talvez isso aqui eu que estou pensando, ou como seria a aceitação, também eu que estou colocando, não foi você que disse. E são medos que as pessoas têm no dia a dia. Que é superar esse medo? Compartilha isso justamente na questão assim, porque as pessoas ficam, vou, não vou. E essa sensação de superar tudo isso? Sabe que eu tenho que me contar isso todos os dias pra eu lembrar, porque mesmo que a gente supere um medo, a gente vai existir um próximo. Uhum. E às vezes o medo superado anterior não resolve pro próximo. É maravilhoso superar. Eu falo, quando eu lancei os produtos, eu tinha medo do investimento financeiro, que era muito alto, porque eu não estava mexendo com uma fábrica pequena que faz produtos em pouca quantidade para pequenas blogueiras, por exemplo. Uhum. Estava mexendo com uma fábrica gigante que fabrica, por exemplo, Hidratei, Yasmin Brunet. Então, é uma fábrica que só fazia um volume muito grande para entregar aquela qualidade que eu fazia questão demais. Então, envolvia um investimento muito alto. O Uhum. meu maior medo era, caramba, eu vou investir esse valor inteiro e eu não sei se as pessoas vão aceitar meu produto. Quem sou eu na fila do pão? Tô lá em Esse é Divinópolis. Jéssica Ramos. Eu sou maquiadora lá em Divinópolis, tudo bem, tem uma agenda cheia ali naquela cidade, mas ninguém me conhece Brasil afora. Para essa quantidade que eu vou fazer, muita gente precisa conhecer a marca. Então, o medo foi gigante. E aí, claro, fui muito apoiada. Eu lembro que meu marido, ele foi lá, conversou na fábrica, me levava lá. Ele, não, vai dar certo. Ele, assim, fazendo de tudo pra me empurrar, sabe? Vai. Uhum. E a minha mãe, tem que lançar antes do Natal. Ela foi uma das que me ajudou com a parte do investimento e falou, você tem que ir e tem que ser antes do Natal, senão eu não vou te ajudar com parte do investimento, não. Então, muita pressão. Eu sou uma pessoa que funciona bem sob pressão. Uhum. E eu acho que isso é algo importante também. E as pessoas estão perdendo isso, principalmente as gerações mais jovens. Elas não conseguem trabalhar sob pressão. E as pessoas que trabalham comigo, eu sempre as pressiono e falo, gente, pra gente crescer, a gente tem que dar conta de pressão. Então, fui pressionada e fui, mas fui com medo. E quando eu vi esse produto na minha mão, que eu sabia que eu tinha desenvolvido cheiro, ingrediente, cor, tecnologia, que eu participei de cada processo, Nossa, que delícia. embalagem, muito bom, Maravilhoso. né? A gente pensou até nessa identidade do cheirinho, porque eu lembro de abrir o batom da MAC, o quanto é gostoso, sabe aquela memória olfativa? Uhum. E eu queria que os produtos tivessem isso. Quando eu fui criar a marca, eu falei, eu não quero uma marca de agora, eu quero uma marca eterna. Eu Uhum. quero uma marca pra durar pra sempre. Então, eu não tô pensando hoje, eu tô pensando daqui 20, 30 anos. Eu tô pensando quando a Jéssica não estiver mais aqui, como é que eu faço para esse produto perdurar por outras gerações? Então, isso envolvia uma responsabilidade maior no sentido de composição, embalagem, textura. Mas quando saiu, a sensação de superar o medo é incrível, assim, porque superaram as expectativas da nossa venda, do nosso lançamento. A gente não tinha dinheiro para fazer lançamento físico, assim, inauguração.
Nada disso. Então, a gente só lançou online, né? Liberou as vendas do site. Eu não fiz live. Então, a gente fez o que dava para fazer com o recurso que a gente tinha. Eu entrando com uma parte do recurso, minha mãe entrando com outra parte do recurso, eu entrando com muito trabalho. E aí, quando a gente vê nascer, é muito bom. A gente precisa enfrentar nossos medos mais vezes na vida, sabe? Pra gente sentir isso de novo e ver que é possível fazer. Uhum. O que você colocou, né? Vão surgir outros medos aí na trajetória, no caminho. Uns são maiores do que os outros, uns são mais desafiadores. E é aquela questão, né, Jéssica? Você só vai saber realmente se fizer. É. Sabe o que eu comecei a pensar? Uma coisa que me motiva muito é pensar assim, e se nada? E se as coisas só continuarem como estão? Uhum. Meu medo é maior, sabe? Assim, eu gosto muito do movimento, da mudança, das coisas acontecerem, dos desafios. Eu sou criativa, então a minha cabeça tem essa necessidade de criar e de fazer coisas. Então, uma das coisas que mais me motiva é conversar comigo mesma. Tá bom, Jéssica, você tá com medo. Mas e se você ficar no lugar que você está? Tá tudo bem? Aí eu, não tá tudo bem, não. Deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu me mexer, deixa eu fazer alguma coisa, porque eu quero ver a minha realidade mudar e isso exige algum movimento. Então, Uhum. isso é uma das coisas que mais me motiva. Que seja um pouquinho todo dia. Tem dia que a gente tá muito mal e a gente é invadido por pensamentos de que nada vai dar certo. Aí eu falo, tá bom, hoje eu não consigo fazer 10 coisas, mas o que que dá pra fazer hoje? Ah, dá pra fazer um post, dá para negociar com a fábrica isso, dá para definir tal coisa da embalagem. Vamos fazer nem que seja 1% hoje. É isso, sabe? Um pouquinho de cada vez. Acho que depois a gente agradece por ter feito, sabe? E que dica que você daria para as pessoas em relação justamente a tudo isso, né, que está acontecendo? Porque aqui eu comecei dizendo que, né, o empreendedorismo, na minha percepção, nasceu uma empresária. E uma Sim. empresária que é de agora para frente crescimento e sucesso. Então, o que que você diria para as pessoas com toda essa bagagem, com toda essa experiência e esses medos aí durante toda a trajetória? O que você diria? Eu diria para as pessoas não perderem a capacidade de sonhar. Porque com as porradas da vida, a gente vai ficando. A gente vai perdendo essa habilidade, sabe? A gente vai ficando mais fazedora, mais durona, mais desconfiada. E aí a gente deixa de acreditar nas pessoas, de investir nos sonhos, porque a gente vai tomando porrada mesmo, todo mundo toma. Alguém foi meu vilão, mas certamente eu já fui o vilão de alguém. E, Fantástico. e isso faz com que a gente vai parando. Uhum. Essa expectativa para que se os outros vão gostar, ou o medo de acontecer de novo uma porrada que a gente já tomou. Então, eu diria que não perder a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver, sabe? Mesmo que a gente envelheça, que a gente tome pancada, a gente continuar acreditando, assim. Porque essa habilidade de sonhar que faz a gente fazer esse pequeno movimento todo dia, sabe? E qual o próximo sonho da Jéssica? Não sei. Eu acho que o próximo sonho é fazer a marca ser conhecida no Brasil inteiro. Uhum. Esse é o meu grande sonho. Dizer, olha, um dia eu quis que a marca fosse conhecida e ela está conhecida. E eu tô com muita energia para fazer isso acontecer e fazer o que for preciso para que isso aconteça, do ponto de vista de coisas boas, claro. Então, o que for necessário para melhorar o produto, para criar coisa nova e para fazer com que essa mensagem de poucas e boas escolhas e que a gente merece ser especial ao usar um produto de maquiagem, se tratar com carinho e se entregar o melhor, que isso chegue a mais pessoas, sabe? Uhum. Pegando aqui, né? Aqui, gente, eu vou entrar pra prática, tá? E aí é porque eu sou curiosa aqui, porque eu não entendo nada de maquiagem. O que você diria que nós temos 3 cores, tá? Apesar de você colocar aí que podem ser usadas, né, por qualquer pessoa, como que você definiria essas cores no seguinte sentido? Em questão, por exemplo, de luxo, de local, de entende? O que que você colocaria? Não, esse aqui você pode usar mais à noite, ou isso aqui é para uma reunião de trabalho. O que que Sim. seria ideal nessas cores aqui que você trouxe? Tá. Inclusive,
5 cores. Estão faltando 2 cores aqui, Uhum. que é o vermelho e o rosa mais intenso. Aqui eu trouxe só os nudes mais clarinhos. Então, eu diria que essa primeira cor, que é o Clair, ele é um clarinho pêssego com fundo quente. Uhum. E ele é muito parecido com o Pillow Talk da Charlotte Tilbury, que é um batom que ficou no hype nos Estados Unidos, que todo mundo ama. Então, ele é aquele batom de Jennifer Lopez, aquele nude clarinho com fundo pêssego. Uhum. Então, ele vai ficar lindo em mulheres morenas com fundo de pele mais quente. Esse aqui, o rosé, ele tem essa mesma proposta de ser clarinho, porém com fundo frio. Então, ele tem um fundo mais lilás, mais rosado. Ele é muito parecido com o Faux da MAC, que é outro batom que as mulheres amam. Então, ele tem essa proposta de ter esse fundo de cor mais frio, mas ele tem uma durabilidade ainda maior do que o da MAC e tem essa composição do blend de óleos que trata os lábios e tudo mais. O Brûlé já é um batom que tem um pouquinho mais de intensidade de cor. Ele é aquele nude queimado. Uhum. Então, para aquela mulher que não gosta de batom clarinho, e gosta de um batom que dê um rubor para a boca, mas um rubor cor de boca, o Brûlé é o ideal, porque ele é um cor de boca mais queimadinho, para o lábio ter uma projeção bonita. Eu gosto muito de usar esses 2 clarinhos com contorno mais escuro, porque traz uma projeção, usar o lápis, né? Ou, às vezes, a própria sombra vem nos cantinhos para aproveitar para selar o batom. Às vezes, o batom escorre, né, no cantinho. Uhum. Então, o truque é vir com um pincelzinho, com uma sombra marronzinha e dar fazer o contorno da boca com a sombra. E vir com um batom clarinho. O Brûlé já não tem essa necessidade. Ele já funciona como se fosse um contorno labial, porque ele já tem esse fundo mais escurinho. E ele usado sozinho como batom, ele fica lindo também, que dá esse nude queimado e tudo mais. Então é isso, um clarinho quente, um clarinho frio com fundo rosado e um mais queimado para quem gosta que o lábio não fique clarinho e apareça de um jeito neutro, assim. E todos eles aqui seriam escolhas para dia ou noite. Todos são Independente, né, em questão clássica, de luxo, seriam independente. todos. Eu creio que não tem essa divisão de horário, não, porque eles são Uhum. bem versáteis. Então, eu acho que é experimentar mesmo e ver se gosta de um tom mais quente. Tem a mulher que gosta do tom mais frio. Então, tem mulher que só usa batom com fundo rosado mais frio. Tem mulher que já gosta desse fundo rosado mais coralzinho. Então, Uhum. a gente criou as 2 versões para atender as 2 demandas. E o Brûlé, que dá certo com todo mundo, porque ele não é nem quente nem frio. Ele é a cor de boca queimada que dá certo com tudo, assim. Ele é o nosso campeão de vendas, inclusive. Então, ele vai dar certo sempre. Ele é mate e os outros 2 mais clarinhos são mais cremosos. Então, tem aquele shine de brilhozinho também. Entendi. Jéssica, quando a gente entra aqui para as máscaras, né? Máscara também é um produto do dia a dia, né? Não é só Sim. em questão de maquiagem né, profissional, não, né? Não, são produtos bem para uso de cada mulher mesmo no dia a dia. Essa máscara especial dela é que o aplicador é bem pequenininho. Uhum. Então, ele consegue pegar cada fiozinho e deixar os cílios bem expressivos. Então, ele tem essa precisão de pegar cada pelinho. Até, às vezes, a pessoa tem dificuldade de aplicar a máscara. Então, esse aplicador, ele era patenteado pela Ruby Rose. Ninguém poderia usar. E assim que a patente venceu, nós fomos lá e pegamos para a gente conseguir incluir no nosso produto. Então, ele é um aplicador, assim, sensacional. A É o máscara mesmo Black. desse aqui, não, né? Esse aí não, esse aí já é maiorzinho, feito para sobrancelhas. O mais legal desse gel de sobrancelhas é que a sobrancelha fica bem para cima, bem durinha. Se você passar a mão aqui na minha sobrancelha, ela tá Dá durinha. pra ver. Ela tá bem durinha e ele não dá aquele aspecto esbranquiçado. A sobrancelha dura o dia inteiro. Então, agora que tá usando muito a sobrancelha ou para cima ou para quem gosta dela mais organizada Uhum. também, penteou a sobrancelha, ela fica. E eu uso muito eles também naqueles baby hairs. Sei. Então, o dia que eu prendo o cabelo, se ficar algum fiozinho, algum frizz, Maravilhoso. eu amo nos baby hairs. Aí eu venho com ele e aí fica maravilhoso. E ela é diferente mesmo, viu, Jéssica? Que só na hora de tirar dá pra ver. É. Ela é diferente, ela é um gel diferente. Isso, ele é como se fosse uma cola. Secou, acabou, fixa. Ele tem altíssima fixação. A gente conseguiu também esse trabalho aqui de tampografia. Então, Maravilhoso. eu acho que, Olha aqui, acho que gente. nós somos uma das primeiras marcas independentes brasileiras que conseguiu fazer esse trabalho, que é um trabalho diferente, que a gente vê mais em marcas gringas. Uhum. Mas eu queria isso, que a pessoa pegasse o produto e sentisse, nossa, que produto chique pra eu carregar na bolsa.
Não, Porque é de uma delicadeza, é porque assim, eu tô tocando aqui, né, gente? Tô tá experimentando. experimentando. Mas assim, é de uma delicadeza que vocês não têm noção. Olha Todos isso os aqui. batons, ó, eles vão no saquinho de pano, assim, então a gente teve o cuidado também de trazer essa identidade de ser uma marca de luxo, né? Para Aham. que, para que as mulheres se sentissem especiais. Eu acho que quando a gente recebe uma peça que é feita e entregue de uma forma especial, a gente muda até o cuidado com a gente mesma, não Com é? certeza. Eu falo que se a gente compra um óculos de R$ 10, a gente, às vezes, taca o óculos na bolsa, não importa de arranhar. Mas se a gente tem um produto a apresentação dele é especial, a gente se sente tão importante para usar, a gente tem um cuidado diferente no manuseio. Então, eu queria trazer essa mensagem também através dos produtos, para que as mulheres se sentissem especiais, tivessem um cuidado com aquilo, tivessem orgulho de usar, sabe? Eu Uhum. acho que as coisas Faz toda a diferença. precisam voltar a ser poucas e boas e muito bem feitas. Eu acredito muito nisso. Poucas escolhas, escolhas especiais Isso e que mesmo. fazem diferença. Exato. Bom, a conversa tá boa. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro perguntando várias outras coisas. Eu tenho uma pergunta. É, lembra da Jéssica, pequenininha? Sabe aquela Jéssica lá que ainda morava na fazenda, nos seus 3, 4 aninhos? Se você tivesse conversando com ela agora e ela tivesse que te dizer algo, o que que ela te diria? Nossa, difícil, porque eu falo que quando a gente olha pra criança, a gente engasga, né? É difícil, porque essa Jéssica, essa mensagem que ela me deu essa semana, assim, não deixe de sonhar. Eu tô passando por momentos de muitas decisões e que às vezes eu me pego querendo ser a fazedora, sabe? Parar de Uhum, sonhar e só fazer. Então, deixa eu encher minha agenda, deixa eu vender muitos contratos, porque as pessoas estão me procurando, e parar de olhar para aquilo que é o meu propósito e de para onde eu tô indo e o que é que faz diferença para as pessoas que eu amo e para mim também. E eu acho que se eu encontrasse com essa Jéssica, ela me diria isso para sonhar, porque ela sonhava muito. Eu acho que a gente tem essa capacidade na infância, né? uhum, E eu tenho muito trazido esse diálogo pra mim com essa Jéssica, assim. Continuar sonhando. Não é porque às vezes a gente conquistou algo até aqui, num determinado modelo, que a gente precisa fazer isso pra sempre, né? A gente pode usar toda essa bagagem, esses valores, mas a gente pode olhar para aquilo que faz mais sentido e continuar olhando, porque eu acho que é isso que vai dando combustível para a vida. Senão a gente entra num piloto automático que de repente a gente não tá mais no rumo do propósito, a gente tá só no rumo da onda, sabe? uhum. E é isso. É meio que deixa a vida. Tem uma frase que diz o seguinte: se você não tem um plano, outra pessoa terá, e você seguirá o plano dessa outra pessoa. Exatamente. Eu vejo assim, olha você, uma mulher super bem-sucedida, com muito conhecimento na área comportamental, e você poderia nunca ter um projeto de fazer um podcast, só continuar fazendo o que você sabia fazer no auxílio de pessoas. Quando a gente toma coragem de fazer determinadas ações, não é fácil, Uhum, mas requer a gente ter um pouco de sonhadora dentro da gente. E ter um propósito muito bem definido de o que que eu quero com isso. Às vezes não é nem só financeiro, mas é aonde a nossa voz precisa chegar e que mensagem a gente quer levar, sabe? uhum, Eu acho que é meio que sobre isso. E quando eu alcanço esses sonhos, eu não alcanço só o meu, eu alcanço de tantas outras meninas que vieram da fazenda e que um dia não se sentiam pertencentes a esse lugar, de ser empresária, de ter acesso à beleza, de viver isso. Então, a nossa mensagem, ela não leva só a gente, mas ela pode fazer outras pessoas acreditarem também que elas uhum. podem, sabe? Então, é um compromisso que a gente tem que continuar tendo, de sonhar mesmo. E o que que a Jéssica de hoje diria pra ela? E ela pode ficar tranquila, porque eu vou cuidar dela. Eu acho que isso, assim, ela já teve. Acho que toda nossa criança que passou por algum tipo de coisa, e todos nós passamos, a gente se sentiu em algum momento que não poderia não ser cuidada, se sentiu desprotegida. Eu acho que eu diria pra ela que ela pode ficar tranquila, que eu vou lembrar do que ela sonhou e eu vou continuar cuidando dela e correndo atrás. Jéssica, para você deixar essa história toda que você colocando aí, né, uma
Uma menina que saiu da fazenda, que não se sentia aceita, que não se sentia bonita, fez todo um trabalho, fez toda uma construção para chegar hoje à empresária de produtos com qualidade, produtos que foram feitos com todo carinho para trazer realmente um luxo para as pessoas. É, você já disse, né, para as pessoas continuarem sonhando. Agora, se fosse realmente para você definir em poucas palavras, né, toda essa sua trajetória, como que você definiria? Acho difícil, né? Pensar em poucas palavras, porque a gente tem tanta história, né? Uhum. Mas eu acho que. Eu acho que. Eu diria que foi isso. Eu tive a capacidade de continuar sonhando e de continuar fazendo, sabe? E minha motivação maior sempre foi cuidar das pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, e nesse caminho ir aprendendo a me amar também, né? Então, se eu pudesse definir em poucas palavras a minha trajetória, difícil isso. Mas eu acho que coragem, assim. Eu fui bastante corajosa e acreditei. Fiz 1% a cada dia. Uhum. Foi bem isso. Não pare, sabe? Sempre continue. Sempre continue. E acho que tem muito caminho a percorrer, assim. Não acho que foi só eu que não fui aceita ou me senti desprotegida. Eu acho que todas nós passamos por isso em algum momento. E isso me deu até um insight aqui agora que é importante que a gente também não se vitimizar pelas nossas dores, sabe? Eu sinto que as pessoas têm feito da dor delas um palco muito grande. E aí Verdade. elas têm se tornado pessoas machucadas e têm machucado outras pessoas também. Eu olho pra minha dor do ponto de vista do que eu posso fazer pra resolver. Uhum. Não de quem que eu posso acusar, sabe? Uhum. Mas o que eu posso fazer pra resolver isso comigo mesma? Porque assim como alguém foi meu vilão, eu fui o vilão de alguém em algum momento, Sim. né? Então acho que a gente também tem que olhar menos para as nossas dores do ponto de vista de eu preciso de um holofote porque eu passei por isso. Uhum. E mais do como eu posso ajudar outras pessoas, como eu posso transcender isso e ajudar outras pessoas de alguma forma, ou realizar meus sonhos. Acho que a gente precisa entender que a gente não é também esse alecrim dourado por conta do que passou. Talvez isso até nos tornou mais fortes, ou talvez até nessa dor more um propósito, mas para isso a gente precisa parar de querer ter voz por conta da dor e começar a querer ter voz por conta do que a gente vai fazer em relação a isso, sabe? É o que você está colocando aí, né? De trazer uma voz mais protagonista Isso, e não uma voz vitimista. isso, Aquela questão de puxar realmente as pessoas para a responsabilidade, como você mesmo disse. Ah, me causaram dor. Eu também já causei muita dor, sim. né? Certamente, às vezes nem sei, às vezes está na memória de alguém e eu nem sei que fiz aquilo de mal. Porque às vezes uma palavra que a gente diz toca em algo que é dor para alguém, né? Sim. Então, não dá pra gente continuar sendo vítima, né? A vítima, ela sempre vai encontrar um algoz. Então, hoje eu tô vítima de algo, amanhã eu encontro outra pessoa pra ser meu vilão e eu vou continuar sendo a vítima. A vítima não vence no final, ela não encontra propósito, ela não encontra o porquê. Então, eu tento sempre encontrar o porquê, assim. Poderia dizer 1000 coisas que eu passei, assim como você. Perdi meu pai aos 12 anos, meu pai passou por um processo de vício e contraiu HIV. Poderia contar 1000 outras coisas sobre a minha história, sobre ter estudado em colégio rural, ter morado em rancho de pau a pique que não era casa de alvenaria. Enfim, poderia dizer aqui várias coisas. Mas não é isso que me faz, sabe? Uhum. É a capacidade de olhar pra isso e entender que isso foi importante. Foi parte da sua história. Isso, Faz parte de exatamente. você, né, como um crescimento, que é algo que te fez crescer. Isso, exatamente. Sensacional. História linda, né? Eu te vejo muito como uma pessoa muito protagonista, uma pessoa que ainda, né, vai voar muito mais do que já voa, com muita determinação, muita persistência e que precisa ensinar ainda muita gente a sonhar, né? A abrir esse sonho com coragem, como você fez. Parabéns, viu? Muito obrigada. E eu tô muito honrada, eu fiquei nervosa, pensei, meu primeiro podcast. Obrigada pela oportunidade.
de contar um pouquinho da minha história e de falar também do meu propósito e de fazer esse convite para que mulheres se olhem com esse carinho, descubram suas dores, encontrem ferramentas para solucioná-las, para se deixarem brilhar, entender que a beleza é algo que já mora em nós. A gente precisa só ter as ferramentas certas no dia a dia para a gente aguçar essas possibilidades. Com certeza. Deixa agora pro pessoal Instagram, site certinho de contato, né, para compra. Para quem tiver o interesse aí, eu já dou o spoiler, www.jessicaramos.com.br. Por favor. E o arroba é Jéssica Ramos, Jéssica.Ramos com 2 S's. Então, vou falar de novo, que eu falei tudo errado. Underline Jéssica.Ramos com 2 S's. Eu mudei o arroba esses dias, meu arroba era Dica da Jéssica. Ainda tô com Dica da Jéssica na cabeça. Então, underline Jéssica.Ramos com 2 S's. E o Instagram da marca é o jessicaramos.biu, B-E-A-U. E o site, você já disse, www.jessicaramos.com.br. Vai ser um prazer a gente continuar a nossa troca lá no Instagram, onde eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, onde a gente faz mais trocas. E experimentar o produto, né, gente? Eu já tive a oportunidade aqui, o cheiro é maravilhoso, vocês não podem... Quem experimentar, vai lá, me conta, me dá feedback, é muito importante pra gente. Nosso campeão de feedback é a máscara. Todo mundo, nunca encontrei uma máscara tão boa como a sua. Todo dia chegam 5 feedbacks lá. Então me contem, eu vou adorar receber. Eu printo, eu reposto, eu amo. Muito obrigada pela oportunidade de te entrevistar, de você estar aqui contando toda essa história, trazendo toda essa belezura aqui pra gente. Espero que futuramente a gente faça mais, né? Converse mais sobre essa questão aí, porque muita coisa ainda tem por vir, né? Sim. Obrigada mesmo. Eu te agradeço, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pessoal, quem ainda não curtiu o canal, curta, compartilhe toda essa história maravilhosa, comente e eu te vejo num próximo podcast. Tchauzinho. Tchau.